Em 1972, o ator Anthony Hopkins foi escalado para um filme baseado no romance A Garota de Petrovka, de George Pfeiffer. Ele queria ler o livro antes das filmagens, procurou um exemplar em Londres, entrou em uma livraria e não encontrou. Ele vai a outra livraria, não encontra, tenta outra e também não acha. Decide ir para casa e no caminho senta em um banco na estação de trem, onde vê um livro abandonado, A Garota de Petrovka. Que estranho. Era o exemplar do livro que ele estava procurando, simplesmente ali, abandonado. E depois, quando Hopkins realmente conhece o autor, George Pfeiffer, ele conta essa história de que encontrou um livro na estação de trem. E o autor mencionou que não tinha um exemplar próprio. Ele na verdade emprestou o último, cheio de anotações pessoais nas margens, para um amigo, e esse amigo perdeu o livro em algum lugar de Londres. Anthony Hopkins viu o livro e percebeu que era justamente o exemplar pessoal com anotações de George Pfeiffer. Quais são as chances? Como você chama isso? Se você é religioso, pode ver como um milagre ou sinal de Deus. Se prefere psicologia, chama de sincronicidade. Se você é estatístico, diria: há 8 bilhões de pessoas no planeta, coisas estranhas acontecem, é estatística. O mesmo evento, 3 interpretações distintas. E uma pergunta impossível no centro de tudo isso: milagres, sincronicidades e coincidências são realmente coisas diferentes? Ou são apenas a mesma coisa com nomes diferentes? Bem, hoje vamos explorar o mundo desses fenômenos estranhos e inexplicáveis. E talvez finalmente descobrir o que é sobrenatural, o que é psicologia e o que é ciência. Sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao Religion Camp. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Religion Camp. Sou Mark Gagnon. Obrigado por se juntar a mim na minha barraca, onde toda semana exploramos histórias interessantes e polêmicas de religiões do mundo. Sim, aqui tento entender no que todos acreditam. Toda pessoa neste mundo, você que está ouvindo isso agora, foi moldada de alguma forma, com trocadilho intencional, pela sua fé ou pela fé da sua cultura no Deus que é mais popular na sua região. E como resultado, isso está impregnado em você, mesmo que você não pratique. Então, para eu entender melhor o mundo e meus semelhantes, estou tentando entender no que todo mundo acredita. E além disso, estou tentando pegar todas as partes boas. Eu acho que as religiões são fundamentalmente uma coisa boa, se elas existem há bastante tempo. Então eu tento pegar tudo de melhor e aplicar na minha própria vida para ser um ser humano melhor. Se você clicou neste canal, deve ter o mesmo objetivo que eu. Hoje vamos abordar um assunto interessante. Antes de começarmos, agradeço por assistir ao programa. Cada clique ou comentário mantém o fogo aceso aqui no acampamento. Quero dizer, você realiza meus sonhos e paga as contas do meu amigo Cristos Papadapatos. Como vai, Cristos? Estou ótimo. Tudo bem, Cristos, não temos tempo. Me desculpe, porque olha, se as pessoas quiserem falar com você, o melhor lugar para isso provavelmente é patreon.com/campcaganon. patreon.com/campcaganon. Isso é tipo um santuário interno. É como uma fogueira onde as pessoas se reúnem para, você sabe, só conversar, bater papo umas com as outras, falar sobre o acampamento, conversar sobre diferentes episódios. A gente faz um Zoom todo mês onde todo mundo entra e, você sabe, só bate papo. A gente também faz episódios extras, episódios bônus. Também temos episódios sem anúncios, é só tipo $5 por mês. Então, pelo preço de um café, você basicamente vai receber mais conteúdo do que provavelmente conseguiria consumir em um mês. Você ainda pode falar com Cristo, então talvez façamos um desconto. Enfim, hoje a gente vai falar sobre essa ideia de sincronicidades e coincidências, milagres, serendipidade. É uma ideia interessante, né? E talvez já tenha acontecido com você. Quero dizer, definitivamente já aconteceu comigo. Tipo, você está pensando em alguém e de repente essa pessoa te liga. Isso sempre acontece comigo. Penso no meu amigo do ensino médio, com quem não falo há anos, e de repente recebo uma mensagem dele. Me pergunto o que está acontecendo. Talvez seja algo algorítmico. Talvez nós dois estejamos com isso na cabeça ao mesmo tempo. E de repente algo que eu postei apareceu no Instagram dele, e ele me enviou mensagem. Isso acontece muito. Já aconteceu com você? Os gregos dizem que quem te liga quando você pensa nela viverá 100 anos. Sério? Uau, que engraçado. Porque essa é uma superstição que surgiu há pouco tempo. Sabe o que quero dizer? Não é superstição grega antiga, mas algo que existe há uns 30 anos. Acho que adaptaram isso da ideia de alguém te visitar, alguém em quem você pensava. Talvez. É meio engraçado. De qualquer forma, é interessante, né? Acontece. E se alguém da sua família recebe a notícia de que tem pouco tempo de vida por causa de uma doença, mas de repente se recupera sem explicação? Isso seria um milagre? Quero dizer, tem coisas que são simplesmente estranhas demais. Tipo, isso acontece comigo o tempo todo. Eu já sonhei com pessoas. Encontro essa pessoa na rua e digo: acabei de sonhar com você. Ela pergunta se eu sonhei com ela e respondo que não é assim. Beleza? Eu só tive um sonho e você acabou aparecendo nele. Para de deixar isso estranho.
Agora, histórias como essas, e tem muitas delas, tenho certeza que você tem várias na sua vida, e eu adoraria saber, só pra constar, eu adoro esse tipo de história. Então comenta aí porque eu quero ler. Isso faz a gente se perguntar, tipo, por quê? O que está acontecendo? O que é isso? Será que existe algum significado nessas coincidências estranhas, se é que dá pra chamar assim? Então, rapidinho, antes de entrarmos nisso, eu só quero esclarecer algumas coisas aqui em relação à terminologia, beleza? Um milagre é, no sentido tradicional, um evento atribuído a algum tipo de intervenção divina, e não teria acontecido na natureza se tivesse sido deixado por conta própria, por assim dizer. Isso vem do latim miraculum, que significa objeto de espanto. Então, em muitas teologias ocidentais, isso significa uma suspensão da lei natural. Deus intervém e basicamente anula as regras, certo? Você pode pensar em Jesus andando sobre as águas, certo? É tipo, ok, bem, nós não podemos andar sobre as águas. Então, se alguém fez isso, é Deus literalmente intervindo especificamente em um tempo e lugar quando essas coisas não são possíveis. Mas nem todos pensam assim. Alguns teólogos islâmicos veem milagres como atos incomuns, mas que seguem as leis. Percebe a diferença? Nos milagres cristãos, parece que Deus anula a lei, enquanto no Islã ele age por meio da natureza, não acima dela. O ingrediente principal é sempre o mesmo: Deus intervém. Todo milagre tem um autor. Agora, no cristianismo, a abertura do Mar Vermelho é um milagre. E no Islã, milagres são chamados de mujazat. Eles são considerados sinais de Alá e basicamente autenticam um profeta. Por exemplo, o profeta Maomé, que a paz esteja com ele, divide a lua. No hinduísmo, feitos como Krishna levantar uma montanha com um dedo são considerados milagres, mas vistos como expressões da natureza divina, não como quebras da ordem natural. No budismo, siddhis são feitos extraordinários vistos como expressões de realização espiritual, não como intervenção de um ser divino. Agora, o fio condutor entre todas essas diferentes tradições religiosas é que esses eventos apontam para algo além da experiência humana comum. Diferentes tradições abordam de formas variadas o como, quem e porquê dos milagres. Agora vamos falar sobre coincidência. Isso é basicamente a perspectiva oposta, quando dois ou mais eventos ocorrem de modo notável, mas sem conexão significativa. A palavra vem do latim coincidere, que significa cair junto. Assim, coincidências, por definição, não têm significado. É isso que acontece quando a probabilidade faz o seu trabalho. Sabe, os humanos simplesmente acabam percebendo isso. Você pensa em um amigo, e então ele te liga, sonha com um acidente de carro, no dia seguinte você vê um. Uma coincidência é apenas a maneira da comunidade científica dizer algo como legal. Isso é interessante, sabe? Mas não significa nada, certo? Uma coincidência é pensar em alguém e essa pessoa te ligar. Mas pessoas te ligam o tempo todo. De quantas pessoas você se lembrou e elas não te ligaram? Com que frequência essa pessoa te liga? Você pensa nela sem perceber e então acontece a sincronicidade. Isso basicamente fica meio que no meio entre essas coisas. E é isso que realmente torna isso muito interessante. O termo foi criado pelo psiquiatra suíço Carl Jung, em 1952. Jung define sincronicidade como a ocorrência simultânea de dois eventos significativos sem conexão causal. Veja como isso fica no meio termo. O ponto é a palavra significativo. A sincronicidade não é apenas uma coincidência, é uma coincidência que parece ter significado. Mas também não é um milagre, porque Jung não está dizendo que Deus ou Alá está intervindo. Ele estava propondo algo completamente diferente, que o universo poderia ter algum tipo de ordem subjacente, algum tipo de tecido cósmico conectivo entre o mundo interior da mente e o mundo exterior dos acontecimentos, que na verdade não opera por causa e efeito. Então, recapitulando, um milagre tem um autor divino, uma coincidência não tem autor, e uma sincronicidade tem algum significado, mas é meio que uma incógnita. Essas não são categorias científicas, mas sim estruturas de interpretação. O evento em si é exatamente o mesmo. O que muda, no final das contas, é a história que contamos para nós mesmos sobre ele. E, aliás, esses conceitos não surgiram ao mesmo tempo na história, e eu acho que a linha do tempo também nos indica algo sobre o que está acontecendo. Então, por exemplo, milagres, esses são antigos. Eles existem desde o início da religião. Toda civilização com um deus ou vários deuses possui o conceito de milagres. A Bíblia hebraica está repleta de milagres, sarças ardentes, pragas e maná do céu. O Novo Testamento é centrado em milagres, como Jesus curando mortos, andando sobre as águas e ressuscitando. O Alcorão também descreve vários milagres e os épicos hindus têm milagres. Durante a maior parte da história da humanidade, milagres foram a explicação predominante para coisas que não conseguimos explicar ou outros eventos extraordinários. Ou se algo notável acontece, Deus é a explicação óbvia.
O ceticismo sobre Deus ou intervenção divina não é exclusivo da modernidade. Muitos gregos antigos já questionavam alegações sobrenaturais. Mas ainda assim, para a grande maioria das pessoas ao longo da maior parte da história, milagres eram simplesmente parte de como o mundo funcionava. É como se houvesse coisas que podemos explicar e para tudo o que não conseguimos explicar é Deus. Tudo isso começou a mudar no Iluminismo. Nos anos 1600 e 1700 vocês conhecem o Iluminismo. Foi nessa época que os pensadores começaram a insistir que o mundo funcionava de acordo com leis que podiam ser descobertas, leis naturais ou uma ordem subjacente. E ninguém realmente liderou toda essa ideologia do Iluminismo mais do que o filósofo escocês David Hume. Em 1748, David Hume publicou um argumento contra milagres que ainda é debatido hoje. Sua principal afirmação é bastante elegante. Um milagre é, por definição, uma violação das leis da natureza. E as leis da natureza são estabelecidas por esse enorme e consistente corpo de evidências. Então, a evidência contra qualquer milagre em particular, ou seja, literalmente tudo o que já foi observado nas leis naturais, é sempre mais forte do que o testemunho a favor dele. Então, se você vê uma pessoa simplesmente levitando do nada, bem, isso viola as leis da natureza. Nossa história mostra que pessoas não levitam. Se esse cara está levitando, há mais provas contrárias do que favoráveis. Agora, Hume argumentou que sempre é mais racional acreditar que a testemunha estava enganada, foi enganada, estava mentindo ou tendo algum tipo de, episódio delirante do que acreditar que as leis da natureza foram realmente quebradas. Isso não acabou com a crença em milagres. Nem de perto, obviamente. Isso abriu espaço para o conceito de coincidência, pois as pessoas lidavam com situações em que dois eventos notáveis ocorriam. Seria estranho se começassem a acontecer coisas no universo que não pudéssemos explicar. Então, o que fazemos? Se milagres estão fora de questão como explicação, você precisa de outra palavra para esses eventos, e é aí que surge a palavra coincidência. O conceito de coincidência se fortaleceu nos séculos XIX e XX, com o avanço da estatística moderna e da teoria das probabilidades. Matemáticos como Pierre-Simon Laplace nos deram as ferramentas para realmente dizer que algo incrível assim era estatisticamente provável de acontecer com alguém. Voltaremos a falar de matemática em instantes. Então, sincronicidade como conceito chega por último na nossa linha do tempo, em 1952, especificamente quando Jung publicou seu livro, Sincronicidade, um princípio de conexão acausal. E o momento aqui é realmente significativo. Jung está escrevendo no pós-Segunda Guerra Mundial, nesse ponto em que o puro racionalismo parecia inadequado para muitas pessoas. Ele também foi profundamente influenciado por suas conversas com o físico Wolfgang Pauli, que trabalhou com mecânica quântica. E é importante notar aqui, algumas pessoas supõem que a sincronicidade é baseada na física quântica. Na verdade, não é. Pauli influenciou Jung filosoficamente, mas não cientificamente. Sincronicidade é um conceito apenas psicológico e filosófico, não é um conceito físico. Então Jung pegou esse sentimento de estranheza quântica e, digamos, essa instabilidade e incerteza, essa ideia de que o universo é mais estranho e opera fora dos pressupostos da mecânica clássica. Mas ele não estava fazendo equações nem nada disso. O exemplo mais famoso de sincronicidade de Jung é a história do besouro escaravelho. Ele estava com uma paciente que relatava um sonho com um escaravelho dourado, símbolo egípcio de renascimento visto em filmes como A Múmia. E enquanto ela falava sobre isso, Jung ouviu uma batida na janela e a abriu. E quando ele abre, de repente, um besouro rosa e chafer voa para dentro. E isso é o mais próximo de um escaravelho dourado que você vai encontrar na Suíça naquela época. E ele o pegou, entregou para ela e disse: "Aqui está o seu escaravelho." E o momento foi tão marcante que rompeu a resistência psicológica da paciente e o tratamento dela avançou. Então, o que é isso? Isso é um milagre? É uma coincidência? É outra coisa? Jung argumenta que o mistério que aconteceu com ele é algo diferente. Ele propôs que mente e matéria não são tão separadas quanto pensamos, que o significado em si pode ser um princípio de conexão, não causa e efeito, mas algo paralelo a isso. Muitos cientistas rejeitam isso, mas o conceito permaneceu na cultura popular porque nomeia algo que as pessoas sentem sempre. Algumas coincidências parecem ter significado. Elas têm peso, mesmo que você não prove isso. Beleza, agora que temos essas categorias mais ou menos definidas, vamos testá-las com casos do mundo real. E vamos analisar os dados e tentar decifrar a qual categoria cada história pertence. Então, nosso primeiro exemplo, e isso tem sido, na verdade, nem vou dar spoiler. Vou só te dar o exemplo, e aí, Cristos, preciso que você me diga qual você acha que é. Em 1858, uma garota francesa de 14 anos chamada Bernadette Subaru relatou visões da Virgem Maria em uma gruta perto da cidade de Lourdes, na França.
Uma fonte surgiu onde Maria supostamente indicou, e quem se banhou nela afirmou ter sido curado. A Igreja Católica trata alegações de milagres com seriedade e criou o Puromédico de Lourdes em 1883. E desde então, a Igreja afirma que mais de 7.000 curas foram relatadas. Claro, apenas 70 foram formalmente reconhecidas como milagres após revisão médica. Isso é cerca de 1%. Mas apesar disso ser apenas 1%, 70 milagres não é pouca coisa. E notavelmente, quase nenhum novo milagre foi reconhecido nas últimas décadas. O mais recente foi em 2018, mostrando como o nível de exigência aumentou. O processo exige uma documentação médica extensa. Médicos, incluindo profissionais não católicos e até mesmo não crentes, analisam os casos. A cura precisa ser completa, duradoura, cientificamente inexplicável e nenhum tratamento médico conhecido pode explicá-la. Então aqui está o interrogatório, sem trocadilhos, entendeu? Interrogatório cruzado. Os 70 milagres reconhecidos de Lourdes são realmente milagrosos? Bem, veja, os céticos vão apontar algumas coisas diferentes. Primeiro, milhões de pessoas doentes visitaram Lourdes. Com milhões de casos, algumas remissões espontâneas são esperadas estatisticamente. O câncer às vezes desaparece sozinho. É raro, mas acontece. Em segundo lugar, os padrões do departamento médico, embora rigorosos para uma instituição religiosa, ainda não são os mesmos que um ensaio clínico duplo cego revisado por pares. E em terceiro lugar, e isso é sutil, só ouvimos falar das pessoas que melhoram. Não acompanhamos os milhões de pessoas que voltaram para casa ainda doentes ou que voltaram para casa e ficaram ainda mais doentes. Os estatísticos chamam isso de viés de sobrevivência. E é difícil dizer se o número de pessoas que são curadas depois de ir a Lourdes é maior, em média, do que, você sabe, a média da população em geral. Se fosse coincidência, os curados em Lourdes seriam como na sociedade geral, mas isso continua inconclusivo. Além disso, quem vai a Lourdes para buscar cura é um grupo diferente. Elas podem vir de uma faixa socioeconômica diferente, ou talvez haja um efeito placebo, onde elas acreditam que vão ser curadas e isso pode realmente contribuir para a cura de alguma forma. Novamente, simplesmente não sabemos. A alegação de milagre em Lourdes não se apoia em estatísticas, mas sim em casos individuais e no momento em que acontecem. Então essa aparição em Lourdes, que depois leva a uma fonte que cura pessoas, isso é um milagre? Se você é religioso, católico e acredita que Deus realiza essas curas, diria que é um milagre divino. Segundo esse departamento médico, cerca de 70 a 72 pessoas foram curadas de forma milagrosa, o que são eventos extraordinários. Mas também poderia ser coincidência? Claro, as pessoas que vão até lá estão em uma faixa de renda mais alta. Elas conseguem ganhar um pouco mais de dinheiro. Elas recebem outros tratamentos depois. Talvez seja apenas uma correlação, ou talvez não haja nenhuma conexão estatística. E que em qualquer amostra de 1 milhão de pessoas, 1% delas será curada. Quem pode dizer? Agora, poderia ser uma sincronicidade? Reflita nesse termo, certo? Jung diria que, se a cura fosse relevante para o estado psicológico do paciente, então você tem algum tipo de câncer raro, entra na fonte, se banha com água benta de Lourdes. De repente você começa a pensar, uau, Deus está do meu lado, eu vou ser curado de alguma forma. E é possível que diminua essa quantidade de estresse e medo existencial. É possível que isso possa, de certa forma, afetar negativamente a progressão do câncer no seu corpo. Talvez. E agora isso se torna algo entre o estado físico e o mental, que Jung diria que poderia ser uma sincronicidade. Agora vamos passar para outro exemplo. Em 1979, pesquisadores da Universidade de Minnesota estudaram gêmeos idênticos separados ao nascer e criados em locais diferentes. O par mais famoso foi Jim Lewis e Jim Springer, e eles se reencontraram aos 39 anos de idade. Ambos receberam o nome de James. Esses dois meninos foram entregues para adoção, e nenhum deles soube da existência do outro durante a maior parte de suas vidas. Eles não sabiam um do outro até se reencontrarem aos 39 anos, veja o que aconteceu enquanto estavam separados. Ambos foram chamados de James por suas famílias adotivas. Ambos se casaram com mulheres chamadas Linda. Ambos se divorciaram e depois ambos se casaram com mulheres chamadas Beth. Ambos tiveram filhos homens. Um se chamava James Allen e o outro se chamava James Allen com 2 L. Ambos tinham cachorros na infância chamados Toy. Ambos tinham o mesmo carro. Ambos fumavam a mesma marca de cigarro. Ambos passavam férias na mesma praia na Flórida. Então, o que é isso? Esses dois homens nem sabiam da existência um do outro. E aos 39 anos eles se encontram, e então descobrem todas essas semelhanças em suas vidas, até mesmo os nomes dos cachorros que adotaram ou os nomes de seus filhos. Bizarro.
Agora, isso é um milagre? Bem, ninguém está realmente alegando intervenção divina, mas chamar isso de coincidência parece inadequado, não é? Porque não é apenas um detalhe que combina, são dezenas e dezenas. Jung provavelmente chamaria isso de sincronicidade, paralelos significativos que não podem ser explicados apenas por causalidade direta, mas que parecem revelar algum tipo de padrão subjacente, algum tipo de força no universo que de alguma forma conecta todas essas coisas que acontecem. Mas aqui está a questão. Talvez exista uma explicação causal mais forte do que muitos pensam. Gêmeos idênticos compartilham 100% do DNA. Estudos de genética comportamental indicam que a genética influencia personalidade, preferências e até tipos de mulheres ou nomes que podem atrair você. A coincidência de nomes iguais pode indicar que pessoas com genética parecida se sentem atraídas pelos mesmos sons agradáveis. Linda e Beth são nomes muito comuns para mulheres nascidas nos anos 1940, então a taxa base é alta. Hábitos semelhantes podem ser genéticos. Dirigir o mesmo tipo de carro pode indicar status socioeconômico e tendência regional. Efeitos de seleção e vieses de relato também são relevantes. Pesquisadores e jornalistas destacam coincidências assustadoras e malucas, minimizando o que não coincidiu. Então, os gêmeos da academia, quero dizer, esse é um exemplo fascinante de como os mesmos dados podem apoiar diferentes interpretações. Se você chama isso de coincidência, basicamente está dizendo que é, sabe, genética. Esses caras têm uma predisposição para serem parecidos e ambos vivem nos Estados Unidos, na mesma região, e existem tendências comuns de nomes e, sabe, tipos de cigarros muito populares. Talvez eles fumem a mesma coisa. É só, sabe, matemática. E se for uma sincronicidade? Bem, se for uma sincronicidade, você argumentaria que isso é algum tipo de padrão significativo apontando para algum tipo de conexão entre eles que é inexplicável e além da nossa compreensão da física. E é um milagre? Só se você acreditar nisso. Deus de alguma forma fez com que isso acontecesse. Agora temos outra previsão. Esta é estranha. Esta é a previsão do Titanic. Em 1898, 14 anos antes do naufrágio do Titanic, um romancista chamado Morgan Robertson publicou um livro chamado Futilidade ou O Naufrágio do Titan. Nele, um enorme navio inafundável chamado Titan colide com um iceberg no Atlântico Norte em abril e afunda, causando grande perda de vidas por falta de botes salva-vidas. O Titan media cerca de 800 pés, enquanto o Titanic tinha 882 pés de comprimento. Ambos foram chamados de os maiores navios já construídos. Ambos colidiram com icebergs em estibordo, o que muitos consideraram profético. Alguns disseram que foi uma visão, uma premonição ou até um milagre de previsão, sugerindo intervenção divina. Mas aqui está o contraponto racional. Robertson era um ex-oficial da Marinha Mercante que entendia muito de navios. Ele sabia que a indústria naval produzia embarcações cada vez maiores e que icebergs eram perigos no Atlântico Norte. Ele sabia que as regras dos botes salva-vidas não acompanhavam o crescimento dos navios e extrapolou as tendências para prever um possível desastre. Escritores de ficção científica fazem isso sempre. É impressionante quando detalhes como nome, mês e iceberg coincidem. Mas pense em quantos milhares de romances fizeram previsões que não se realizaram. Não lembramos desses? Então a taxa de previsões erradas é enorme. Para cada Robertson, há centenas de escritores cujos romances de desastre não se confirmaram na realidade. Isso é chamado de viés de confirmação. Percebemos acertos e esquecemos os erros. Então, isso é uma coincidência? Provavelmente essa é a explicação mais simples. Esse palpite bem fundamentado acaba sendo notável em retrospecto. Com base nesses exemplos, o que você acha? Quais categorias se sustentam? E sobre aquele do Titanic, Creso, o que pensa? A do Titanic é bem assustadora. Sério, pra mim essa é a menos convincente. Sério, eu penso, tudo bem, são tipo 14 anos. Não é como se isso tivesse sido escrito há centenas de anos. Então está dentro do intervalo de tempo. O cara tem um histórico de trabalhar em navios grandes e diz tipo, um navio vai bater em um iceberg e afundar. Mas o maior... Navio já construído. Quero dizer, se você tá escrevendo um livro pra ser tipo a coisa mais profética de todas, digo de novo, eu consigo ver pela perspectiva dele, tipo, eu vou fazer isso. E aí, tipo, a arrogância do homem meio que imitando a arte coincidentemente. Pra mim, esse é o menos interessante. O estudo dos gêmeos me interessa mais. Os gêmeos Jim têm muitas semelhanças. Agora, será que eu e você, mesmo não sendo gêmeos... Alguns diriam que sim, mas tudo bem. É possível que a gente tenha muitas semelhanças? Eu acho que sim. É tipo, sabe, talvez a gente beba a mesma cerveja. Talvez nós dois gostemos do mesmo restaurante. Talvez a gente tenha, sabe, todas essas inclinações parecidas, mas simplesmente não achamos que elas sejam tão notáveis. Por que seriam?
Isso é só uma coincidência mesmo, porque nós não somos parentes. Entendo o argumento estatístico, mas é mais convincente dizer que dois caras deram o mesmo nome aos filhos do que atribuir isso só à genética. Talvez, mas acho mais difícil acreditar nisso. A aparição de Lourdes como católico considero um milagre. Acredito nisso pela minha fé e vejo como milagre, mas católicos não são obrigados a crer em milagres. Não é uma condição fundamental para fazer parte da religião, mas eu, por exemplo, simplesmente aceito isso. O que pensa dos gêmeos da academia? De novo, eles têm ligação genética. Então isso me faz sentir que todas essas coisas são mais possíveis. Cientificamente. Correto? Aparição de Lourdes. Eu não sou muito religioso. Seu herege. Ah, meu Deus. Enfim, o que vocês acham? Quero dizer, deixem um comentário. Eu adoraria saber o que vocês pensam. Agora vamos trazer aquela abordagem que realmente não se importa nem um pouco com o significado. Isso se relaciona ao que falamos sobre coincidências, mas aqui é probabilidade. Agora as coisas ficam divertidas e um pouco contraintuitivas. Muitos subestimam com que frequência coisas estranhas acontecem por acaso. Existe até um ramo da matemática que explica isso. Então, por exemplo, o problema do aniversário, esse é um clássico pesadelo estatístico e probabilístico. Certo. Já ouviu falar dessa história de estar numa sala com 23 pessoas? Certo. Tudo bem. É bem a cara do Flagrant. A gente fez isso no Flagrant? Sim. Não lembro, foi um episódio do Patreon. Não acredito que esqueci. Eu estava lá e você lembra disso melhor que eu. Se você está em uma sala com 23 pessoas, eu que mencionei isso... Sim? Não, sincronicidade. Uau, olha só. Tudo bem, vou contar pra vocês. Quantas pessoas você precisa ter em uma sala para ter 50% de chance de que duas delas façam aniversário no mesmo dia? Bem, você está pensando, ok, são 365 dias. Para ter 50% de chance de duas pessoas fazerem aniversário no mesmo dia, provavelmente são necessárias cerca de 100 a 150 pessoas. É um palpite razoável e justo, são necessárias 23 pessoas... E então, para chegar a 99,9%, você provavelmente, você deve precisar de umas 360 pessoas. Na verdade, você só precisa de 70. Isso parece errado porque há 365 dias no ano, mas a matemática está correta. Muitos subestimam isso por acharem que é sobre alguém ter o mesmo aniversário que você, mas a pergunta não trata disso. A pergunta é, quais as chances de duas pessoas fazerem aniversário no mesmo dia? Isso importa porque serve como metáfora de como pensamos eventos extraordinários. Perguntamos, quais as chances disso acontecer comigo? Mas a real questão é, quais as chances de algo assim ocorrer com qualquer pessoa em algum momento? A lei de Littlewood descreve isso de forma brilhante. Ela foi estabelecida por um matemático de Cambridge, chamado J. E. Littlewood, e ele definiu um milagre como qualquer evento com uma chance de 1 em 1 milhão. Ele estimou que cada pessoa vivencia cerca de um evento por segundo enquanto está acordada, vendo, ouvindo, encontrando pessoas e decidindo. E a um evento por segundo, 8 horas por dia, você vai acumular 1 milhão de eventos a cada 35 dias. Isso quer dizer que, estatisticamente, um evento de 1 em 1 milhão ocorre cerca de uma vez por mês. De acordo com essa lei, se milagres ocorrem em 1 a cada milhão de casos, eles não são tão raros, mas sim esperados, certo? Pense, por exemplo, em você andando de bicicleta e, de repente, para pegar uma moeda no chão. E bem na hora que você para, um caminhão passa voando na sua frente e quase te acerta. E você pensa, nossa, que milagre! E é tipo, sim, realmente é, mas também você tem um desses por mês. Agora, a lei dos números realmente grandes estende esse princípio para populações também. Com 8 bilhões de pessoas, algo que ocorre uma vez em 1 bilhão deveria acontecer cerca de 8 vezes, e um evento de 1 em 1 milhão, 8 mil vezes. Todo dia, alguém em algum lugar está passando por algo que parece cosmicamente impossível, mas na verdade deveria acontecer. É só matemática. Mas é claro, essas leis que na verdade não são leis, exigem que você concorde com a definição de milagre de Littlewood, junto com a proposta de que a pessoa média experimenta apenas um evento por segundo. Ideia interessante, boa estrutura para entender. O que está acontecendo? Só exige que você aceite as pressuposições dele. Mas outra coisa a considerar quando você está olhando para esses padrões é que precisamos pensar sobre o fenômeno da apofenia. Você talvez já tenha ouvido essa palavra antes. Apofenia é a tendência humana de perceber padrões significativos em dados completamente aleatórios. E isso não é uma falha do que nos torna humanos. Na verdade, é uma característica útil. Do ponto de vista evolutivo, era muito melhor enxergar um padrão que não existia do que deixar de perceber um padrão que realmente estava lá.
Então é melhor você olhar para arbustos e ver um rosto nos arbustos que no fim não é nada, do que olhar para os arbustos e pensar, ah, provavelmente não é nada, e na verdade é um leão. Então nossos cérebros são na verdade máquinas sensíveis de detecção de padrões, e vemos rostos nas nuvens. Ou uma mensagem em um biscoito da sorte, ou nas folhas de chá e planos divinos, e um resultado aleatório, sabe? Tipo, algum resultado médico aleatório. Tudo isso numa tentativa de encontrar respostas tanto para sobreviver quanto para prosperar. E também lidar com o estresse do dia a dia. O viés de confirmação se soma a isso. Ao acreditar que algo importante ocorreu, você tende a buscar provas que confirmem essa ideia e ignora as que a contradizem. Então, se você ora por cura e se sente melhor, você se lembra da oração. E se você ora e não se sente melhor, você atribui isso ao plano de Deus, ou simplesmente esquece. Aqui está o importante. Isso não refuta milagres ou sincronicidades. Isso simplesmente mostra que a existência de eventos extraordinários não exige uma explicação sobrenatural. A matemática pode e muitas vezes consegue explicar muitas dessas coisas. Mas isso é muito importante. A matemática não pode te dizer se a explicação sobrenatural também é verdadeira ou não. A probabilidade explica por que e estatisticamente como coisas notáveis podem acontecer. Mas ela não explica por que elas acontecem com você, neste momento, desta maneira. E é essa lacuna que muitas pessoas estão tentando preencher e buscando entender o significado maior. Então falamos sobre eventos pessoais, livros em bancos, gêmeos com o mesmo nome, um romancista que tem sorte. Mas o que acontece quando a coincidência é algo muito maior? Bem, vamos analisar alguns desses casos que realmente ultrapassam os limites, e até eventos que basicamente forçam os céticos a realmente parar e pensar, isso é estranho. Então, experiências de quase morte, abreviadas como EQMs, são basicamente relatadas em todas as culturas, todas as religiões, até mesmo por ateus. Pessoas clinicamente mortas ou quase lá relatam experiências surpreendentemente parecidas. Passar por algum tipo de túnel, ver uma luz brilhante, sentir uma paz avassaladora, encontrar parentes falecidos, às vezes observar a própria reanimação de cima. A consistência entre culturas também impressiona. Um budista na Tailândia, um cristão em Ohio e uma pessoa secular ou ateia na Suécia descrevem experiências estruturalmente semelhantes. E as explicações científicas incluem muitas coisas. Privação de oxigênio, desencadeando alucinações, liberação de endorfinas e disparos aleatórios de neurônios enquanto o cérebro se desliga. A liberação de DMT na morte é frequentemente mencionada, mas não foi comprovada em humanos. Muitos acreditam que ao morrer, o corpo libera uma droga psicodélica como o DMT, causando alucinações. Essas explicações justificam características como o túnel, a luz e a euforia. Pesquisadores relatam casos de pacientes que descrevem eventos ocorridos durante morte clínica. Isso incluiria, por exemplo, conversas em outras salas e detalhes sobre a ressuscitação deles. E esses relatos são convincentes, mas muito difíceis de verificar de forma rigorosa. A memória é reconstrutiva, e é difícil confirmar o que um paciente realmente percebeu em comparação ao que ele juntou depois. Em 2014, pesquisadores fizeram um estudo AWARE, tentando testar isso com imagens escondidas em prateleiras visíveis apenas de cima. Os resultados foram inconclusivos. Poucos sobreviventes de parada cardíaca foram entrevistados, e o estudo não encontrou evidências consistentes de percepção nesse momento. A maioria dos neurocientistas vê a fisiologia cerebral como explicação das experiências de quase morte, mas uma minoria acredita que há relatos que desafiam essa explicação exclusiva. Até agora, as evidências de percepção durante a morte clínica não são fortes o bastante para mudar a visão predominante. É realmente intrigante, mas não é perfeitamente conclusivo, então todas essas informações levam a uma pergunta, aquela que mencionamos bem no começo do episódio. Milagres, sincronicidades e coincidências são diferentes ou apenas nomes distintos para o mesmo fenômeno. Pense na história do livro de Anthony Hopkins, citada no início. É um evento, uma coisa real que aconteceu. E dependendo da sua visão de mundo, uma pessoa religiosa diria que Deus fez aquilo acontecer, então isso seria um milagre. Um junguiano ou interessado em psicologia poderia dizer isso. A conexão significativa entre a necessidade de Hopkins e o aparecimento do livro revela algo sobre a natureza conectada da consciência. Talvez algo como o panpsiquismo ou o que David Chalmers chamaria de uma consciência não localizada, esse tipo de consciência que existe fora dos nossos cérebros. Talvez nossos cérebros sejam antenas para isso, podendo ser só uma sincronicidade.
Um estatístico diria que, com bilhões de pessoas perdendo e achando coisas diariamente, isso acabaria acontecendo com alguém em algum momento e você acabaria ouvindo falar. Portanto, é só coincidência. Nenhuma dessas pessoas está mentindo. Elas não estão interpretando algo de forma errada intencionalmente para se beneficiarem. E nenhuma delas é burra. Elas só estão usando lentes interpretativas diferentes para dar sentido aos mesmos dados. Veja, não dá para fazer um experimento para saber qual está certo, pois não há medição que diferencie intervenção divina, conexão significativa ou algo improvável, mas estatisticamente inevitável, certo? Tipo, o próprio evento não vem com uma etiqueta. Você pode perguntar se alguma dessas abordagens tem justificativa mais forte para estar certa, e isso é legítimo. O filósofo Karl Popper afirmava que uma abordagem só é válida se puder ser testada e possivelmente refutada. Por esse critério, a abordagem probabilística se destaca, pois faz previsões testáveis. Mas o teólogo argumentaria que algumas perguntas, por exemplo, se um evento tem significado, não são o tipo de coisa que você pode testar com estatísticas. E um psicólogo então fica meio que no meio termo. Isso sugere que milagres, sincronicidades e coincidências talvez não sejam três tipos diferentes de eventos. Podem ser três relações ou lentes diferentes para o mesmo tipo de evento. A estrutura do milagre diz que o universo tem um autor, existe algum tipo de criador ativo, não contingente, e esse evento é uma mensagem desse autor. A sincronicidade sugere que o universo tem uma estrutura oculta, conectando tudo de alguma forma, e esse evento mostra esse padrão. E uma estrutura de coincidência diz que o universo é probabilístico e que esse evento é apenas um dado esperado. Aquilo em que você acredita determina qual estrutura você escolhe, e isso é muito importante. Todos os três modelos são internamente consistentes de alguma forma. Não é possível refutar milagres a partir da lógica das coincidências, nem coincidências sob a ótica dos milagres. São linguagens diferentes para descrever a mesma experiência com a realidade. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não se orienta por apenas uma única perspectiva. Alguém muito religioso pode chamar a remissão de um câncer de milagre, mas achar vaga para estacionar é só coincidência. Um ateu convicto pode insistir que tudo é coincidência, mas ainda assim sentir um certo arrepio quando pensa na mãe falecida e o telefone toca e é a irmã dizendo: "Sabe, eu estava pensando muito na mamãe." Alternamos entre diferentes formas de ver as coisas conforme a intensidade e relevância pessoal da experiência. Talvez essa seja a observação mais honesta. As formas de ver não dizem respeito aos eventos, mas a nós mesmos. Elas dizem respeito ao que precisamos e ao que precisamos naquele momento, e ao quanto de mistério com que realmente nos sentimos confortáveis. E mais uma coisa para mencionar, antes de encerrarmos. Nós nem sequer mencionamos os experimentos de parapsicologia que alegam anomalias pequenas, mas reproduzíveis. Ou como diferentes culturas têm sistemas antigos e elaborados para interpretar sinais, sejam presságios, oráculos ou adivinhação. Tradições inteiras argumentam que o que parece mera coincidência por fora é vivido como orientação por dentro. Psicólogos que estudam luto e trauma observam que pessoas frequentemente relatam sinais de entes queridos, como uma música no rádio, um pássaro na janela ou um livro no banco, como parte de como elas reconstruem um senso de coerência após a perda, independentemente de esses sinais serem objetivamente improváveis. A necessidade de encontrar significado no estranho não é uma falha, pode ser uma das coisas mais humanas em nós. Então, o que você acha? Seja chamado de milagre, sincronicidade ou coincidência, esses eventos extraordinários destacam os limites da compreensão humana. Independentemente do nome, na próxima vez que algo impossível acontecer, reparem como se sente. Não apenas ao evento em si, mas qual é a sua relação com o evento, a qual forma de interpretação você recorre primeiro. Porque isso vai te dizer algo realmente importante, não necessariamente sobre o universo, mas sobre você e o que você acredita sobre o universo. Porque no fim das contas, todos os três, milagres, sincronicidades e coincidências, estão de certa forma dizendo a mesma coisa, que o mundo tem mais do que podemos compreender e explicar totalmente. E isso, senhoras e senhores, é um breve resumo das diferenças entre milagres, sincronicidades e coincidências. Quero dizer, esse é um assunto que eu pessoalmente adoro, é algo em que penso o tempo todo. Tipo, eu e Miles discutimos muito sobre isso, porque a questão é, como diferenciar uma coisa da outra, né? Tipo, milagres existem? Sincronicidades existem? Suponha que você converse com um ateu materialista convicto, que só acredita no que vê. Se essa pessoa, sabe, estivesse com a mãe dela quando ela faleceu e, sabe, a mãe dela amava cardeais e tinha uma camiseta com um cardeal. E então, depois que a mãe falece, passa um mês.
Na verdade, melhor ainda, no funeral eles estão baixando a mãe dele à sepultura, e de repente, um cardeal aparece e pousa em uma árvore. Você vai olhar para isso e pensar, tem algo místico no que acabou de acontecer. Você não vê cardeais sempre, de repente um pousa numa árvore enquanto você enterra sua mãe, que usava uma camisa com um cardeal e os adorava. Você pensa, tudo bem, há algo divino aqui, mas mesmo sem pensar assim, ainda se impressiona ao ver isso. E isso pra mim é a parte significativa, porque é como se, mesmo que você não acredite em nada sobrenatural, esse evento é sobrenatural e talvez ele só tenha existido na sua mente. Tipo, talvez, sabe, eles sempre falam sobre como é que eles chamam isso? A ilusão de frequência de Baader-Meinhof. Tipo, quando você vai comprar um carro amarelo e você realmente quer esse carro amarelo específico. Quando você decide comprar, começa a ver esse carro amarelo em todo lugar. Não é que de repente existam mais carros amarelos. É só que a frequência é uma ilusão baseada em onde você está colocando sua atenção seletiva, sabe? Meio que sua atenção seletiva. Talvez, após o falecimento da sua mãe, você esteja mais atento aos cardeais. Talvez seja só algo estranho que aconteceu e te faz se sentir mais perto do espírito da sua mãe após sua morte. Tudo isso para dizer que eu tendo mais a acreditar em sincronicidades, eu acho. E como católico, eu deixo espaço para esse tipo de coincidência com autoria divina, meio que um padrão subjacente sobre o qual o universo se apoia. Acho que depende também. Por exemplo, se algo ruim acontecer, como um passarinho fazer cocô na sua cabeça, eu penso logo em probabilidade. Acho que é só coincidência, não é apenas estatística. As pessoas e pássaros fazem cocô o tempo todo. De vez em quando pode ser que um pássaro faça cocô na minha cabeça. Mas eu não penso tipo, estou amaldiçoado, ou isso é um mau sinal, ou isso é sorte. Eu só penso, isso é uma coisa que acontece. Então, se coisas ruins acontecem, é estatística. Se algo realmente profundo, emocional ou que salva vidas acontece, isso é um milagre. Então meio que depende do tipo de evento, sabe? E isso pra mim é o que eu acho mais interessante. Mas é tipo, fantasmas existem? É tipo, bom, se você acredita em fantasmas e fica com medo quando entra numa casa abandonada, talvez o fantasma seja real. Mas o fantasma pode existir só na sua cabeça e esse é o fantasma, sabe? Tipo, o fantasma é esse medo que você tem que existe na sua cabeça. Acho que de certa forma é real porque você se convenceu de que é real. Placebos funcionam? Sim, pois o cérebro é sugestionável. Então, pra mim, tudo isso é muito interessante. Mas e você, Cristos? Você já teve uma experiência tão coincidente, tão sincrônica, que nem consegue explicar o que foi? Sim, eu acho que quando é um exemplo como o do cardeal que você acabou de mencionar, eu tendo a considerar isso como um tipo de milagre religioso pra mim. E aí, quando é tipo, um pássaro fez cocô na minha cabeça, isso é uma sincronicidade. São só números. Isso vai acontecer com você. Então é uma questão de probabilidade. Desculpa, é isso. Entendi. Interessante como o tipo de evento influencia isso. Aposto que pessoas que são extremamente supersticiosas, quase com toque, podem olhar para eventos totalmente aleatórios e encontrar um significado que na verdade não existe. Existe até um filme sobre isso. O número 23 com Jim Carrey. O tema é exatamente esse. O que acontece? Bem, é mais sobre como o número 23 persegue ele e aparece em tudo. Então ele divide o mês de nascimento dele pelo ano de nascimento ou algo assim, e dá tipo 0,23. E aí são todas essas coincidências com o número 23. Uau. É um filme ruim, sério, é. Bem, parece que é exatamente o meu tipo. Dá uma olhada. Eu só não sei como me sentir sobre essas coisas. Tipo, realmente depende do que é. E eu preciso saber dos detalhes. E eu preciso que isso seja investigado, sabe? Tipo, os caras da academia, eu preciso saber o que é que tava errado. Tipo, quão rígidos eles eram. O filme Três Estranhos Idênticos mostra bem isso. 3 trigêmeos separados ao nascer. E basicamente todos eles acabam sendo separados ao nascer. E tem um cientista do orfanato que está fazendo um estudo sobre eles. Eles sabem onde os 3 estão, mas eles não sabem um do outro. Depois todos se encontram, percebem as semelhanças e que são do mesmo tipo. Existem essas conexões. Mas aí, com o passar do tempo, eles percebem que na verdade são muito diferentes, e que viver essas vidas diferentes mudou eles de forma drástica, de maneiras que eles nem poderiam imaginar. Então, é uma daquelas coisas que à primeira vista parece que, nossa, existem todas essas conexões, mas quando olham mais a fundo, percebem que na verdade são pessoas muito diferentes. Pra mim, isso realmente depende do seu ponto de vista. Acho que essa é a maior lição. Tipo, eu já ouvi dizer que o ciúme pode ser uma emoção muito útil porque mostra o que você deseja.
Assim você avalia se realmente deveria querer isso. Então, tipo, se você vê um amigo seu do ensino médio dirigindo um carro muito legal, você vai pensar, cara, que se dane esse cara. Tipo, eu é que deveria ter isso. Mas esse sentimento, você não deve simplesmente se entregar a ele e nem reprimi-lo. Acho que você deve refletir sobre isso e pensar, o que isso diz sobre mim? Tipo, eu quero ter um carro muito legal. Por que eu quero ter um carro muito legal? Bem, eu quero impressionar aquela garota que estou tentando conquistar. E aí você pensa, mas se ela é o tipo de garota que se impressiona com um carro legal, será que é essa garota que eu quero namorar? Isso pode te ajudar a racionalizar seus sentimentos de uma forma realmente importante. Perceber inveja e ciúmes pode te instigar e revelar algo útil, se você estiver consciente disso. Agora, nesse sentido, perceber como você reage a coisas que não consegue explicar, eu acho que diz muito sobre você, e pode te ajudar a entender melhor como você se relaciona com o mundo. Então, se tudo é Deus, tipo, tenho certeza de que se você cresceu em um ambiente religioso, você tem uma tia ou uma avó ou algo assim que fala, isso é o Senhor. Você pensa, tudo bem, não é o Senhor, entende? Já vi isso acontecer com pessoas da minha família. Quando você entra no Instagram e recebe um anúncio sobre algo que estava falando, parece que o Senhor está respondendo suas orações. Ganhei 10% de desconto na Lululemon. Você pensa, é só segmentação de dados. Sabemos que não é o Senhor, mas se você for um boomer, acha que é o Senhor. Então, se você se sente atraído por isso, acho que vale a pena considerar. Ok, porque eu sou atraído por isso. Porque eu sempre sou atraído por isso. Se você é puramente materialista e, sabe, alguém da sua família falece e você tem algum tipo de conexão notável, onde de repente, tipo, tem um sushi em um restaurante com o nome da sua tia e com todas as coisas favoritas dela, e você pensa, bom, isso é bem louco. Tipo, que coincidência estranha. Talvez só pensar assim. Tudo bem, talvez eu esteja aberto ao mistério. Acho que tentar encontrar equilíbrio nessas coisas e estar ciente da sua própria forma de ver o mundo, e então tentar ser uma pessoa mais completa. Pelo menos é isso que eu tento fazer, sabe? Talvez eu devesse ser mais assim, aceitar que as coisas acontecem e me interessar mais por coincidências estatísticas. Mas o que vocês acham? Por favor, deixem um comentário. Esse é um dos meus assuntos favoritos. Acho que precisamos fazer outro episódio sobre isso e mergulhar mais nessas sincronicidades, porque isso é simplesmente a minha coisa favorita. Então comentem, por favor. Eu adoraria saber quais são as suas sincronicidades. Talvez eu as inclua no próximo episódio. Só tenho a agradecer a vocês. Não é coincidência. Vocês tornam o programa possível e são a alma do canal. Agradeço novamente. No patreon.com/Campiganon, junte-se ao nosso grupo exclusivo e venha passar um tempo conosco. Lançamos conteúdo extra mensalmente e realizamos reuniões ao vivo no Zoom. É um momento especial. Também tem um acampamento de história, onde você confere as coisas mais malucas e mergulhos históricos. E então, claro, o Acampamento Gagnon, o canal principal do acampamento onde faço mergulhos profundos com verdadeiros gênios e especialistas que realmente entendem do assunto, além de, você sabe, atualidades, um pouco de geopolítica, um pouco de conspiração, todas essas coisas legais. E você também pode curtir com a gente aqui no Religion Camp. Isso também é ótimo. Aqui nos reunimos todo domingo para explorar o mais interessante de todas as religiões do mundo. Deus abençoe a todos. Feliz Pesach, mesmo já tendo passado. Feliz Páscoa. Ramadan Karim ou Eid Mubarak a todos os muçulmanos. Sei que acabou de passar. É um mês muito importante para os religiosos do mundo. Desejo o melhor para vocês. Nos vemos no futuro. Que a paz esteja com vocês.